Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa analogia bem poderosa que talvez seja familiar para muita gente. A de uma casa que foi totalmente limpa, mas que por estar vazia, se torna um lugar vulnerável. Vamos entender juntos o que essa imagem quer dizer de verdade. Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo conhece. Sabe aquele dia de faxina pesada? Mas pesada mesmo, daquelas que a gente se dedica totalmente para deixar cada cantinho brilhando. É um processo que dá uma satisfação enorme, né? A gente puxa os móveis do lugar, limpa aqueles cantos esquecidos, tira toda aquela poeira que estava escondida e no final, ufa, vem aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida, a casa tá impecável. Só que é exatamente aqui que a analogia fica mais profunda. Uma casa limpa não significa necessariamente que ela está segura. Aquele alívio da limpeza pode ser só temporário, sabe? Porque no meio daquela faxina toda, as portas e as janelas podem ter ficado abertas. A casa está limpa, sim, mas também está perigosamente vazia, vulnerável. E o material que a gente está analisando traz uma visão bem séria sobre isso. A ideia é que para aquilo que vive no escuro, um espaço limpinho e desocupado não é um problema. Muito pelo contrário, funciona como um convite. E aí a gente faz a ponte, né? Se isso pode acontecer com um espaço físico, com uma casa, o que será que acontece quando a gente está falando da vida de uma pessoa? É exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. O primeiro grande risco que a análise aponta é justamente esse: o perigo que um vazio interior representa. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um fio condutor. A ideia é que esses espaços abertos na vida, eles geram consequências bem sérias. Vamos dar uma olhada na primeira delas. Essa primeira consequência é o que a fonte chama de vazio espiritual. A lógica é a seguinte: não adianta só remover uma influência negativa. Se aquele espaço que ficou livre não for preenchido ativamente com algo positivo, nesse caso a presença de Deus, a vulnerabilidade para novas forças negativas só aumenta. Para a gente entender isso na prática, a análise usa o exemplo do rei Saul. Segundo a história, depois que o Espírito do Senhor se afastou dele, ficou um vazio, sabe? E esse vazio levou ele ao desespero, a ponto de procurar uma médium. Era o sinal de que a conexão anterior tinha sido totalmente perdida. A casa ficou vazia, e algo novo e bem mais sombrio ocupou o lugar. Mas a situação pode ficar ainda pior. O segundo risco que vamos ver agora vai além do simples vazio. Ele fala de um retorno, só que de uma forma muito mais grave. E de novo, a gente parte da mesma premissa. Os riscos desses espaços abertos na vida geram um problema que pode ser bem maior que o inicial. Esse conceito é o que chamam de retorno agravado do mal. A ideia aqui é que a influência negativa, uma vez expulsa, não apenas volta, ela volta com reforços, tornando a situação da pessoa ainda mais grave do que era antes. E esse número aí, o 7, mostra bem o tamanho do problema. Essa análise se baseia numa parábola de Jesus que fala justamente disso. O espírito impuro volta, mas ele traz com ele outros 7, ainda piores que ele. Então, o ponto-chave não é só retorno, mas uma invasão multiplicada. Outro exemplo é o declínio do rei Salomão. Ele começou o reinado super bem, com uma conexão espiritual forte. Mas, com o tempo, a análise aponta que influências externas o levaram a se desviar, a ponto de construir altares para outros deuses. A casa, que antes era cheia de sabedoria, ficou vulnerável, e a consequência disso, segundo o texto bíblico, foi a divisão do seu reino. E tudo isso nos leva ao terceiro e último risco que a análise identifica, que funciona como um alerta final: o perigo da incredulidade. Pela última vez, seguimos a mesma estrutura. Os riscos dos espaços abertos na vida geram, nesse caso, uma recusa em aceitar a verdadeira transformação. E olha que interessante, aqui a incredulidade não é definida só como uma falta de crença, mas como uma rejeição ativa à mudança. Isso criaria um ciclo de insatisfação com princípios espirituais, levando a pessoa a buscar uma alegria mais superficial, no que a fonte chama de obras da carne ou coisas do mundo. O exemplo mais extremo disso, sem dúvida, é o de Judas. Pensa bem, ele esteve ali, do lado de Jesus, testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos da fonte e, mesmo assim, a narrativa sugere que ele nunca acreditou de verdade. Esse vazio interior o teria levado a escolher um caminho diferente, motivado por um ganho material, traindo tudo o que ele presenciou. Ok, depois de analisar todos esses riscos, a análise muda o foco para a solução. A parte final se concentra em quem deveria ser o verdadeiro dono da casa. Então, só para a gente recapitular. A análise aponta 3 grandes perigos que surgem de um espaço vazio.
o vazio espiritual, que atrai novas influências, um retorno do mal, só que de forma ainda mais devastadora, e, por fim, a incredulidade, que impede a transformação. Esses são os riscos da casa limpa, mas desocupada. E aqui a gente chega à conclusão da análise. A solução proposta não é continuar limpando sem parar, numa luta sem fim. É uma mudança de posse. A ideia central é entregar as chaves da casa, ou seja, da própria vida, para um novo dono, que, segundo a fonte, é Deus, para que o espaço seja não apenas limpo, mas restaurado, preenchido e permanentemente protegido. E a análise termina com a mesma questão direta que a fonte deixa para reflexão. Depois de entender a analogia da casa limpa, os perigos do vazio e a solução proposta, a pergunta final que fica no ar é: você quer isso? Uma questão que convida a uma decisão pessoal sobre o que ou quem deve ocupar o centro da própria vida.